Opa, meu nome é Marcos, eu sou o fundador do site investimentotrader.com e nesse vídeo eu vou te explicar um dos principais e mais lucrativos conceitos da análise técnica, suporte e resistência. E se você gostar, curta o vídeo e se inscreva no canal. Vamos lá? O que você vai ver nesse vídeo? O que é suporte e resistência? Como traçar as linhas de suporte e resistência? Por que são regiões tão lucrativas? E a psicologia do movimento. Então vamos lá. O que é suporte e resistência? São regiões onde o preço muda de direção. Então, basicamente, é isso aqui. Você tem um preço vindo em tendência de baixa, né? Um preço está caindo, chegou num ponto, ele muda a direção e começa a tendência de alta, tá? Esse local aqui é chamado de suporte, ok? E da mesma forma, ele mudou novamente para a tendência de baixa. Esse local aqui é chamado de resistência. Suporte é o nível de preço na qual a força compradora supera a vendedora, invertendo ou freando o movimento de baixa. Então vamos lá. O preço está num movimento de baixa, tá? Uma direção para baixo, ok? Nesse ponto aqui, nessa região, existe forte intenção compradora, né? Muitos investidores estão dispostos a comprar nesse ponto e joga o preço para cima, né? Invertendo a direção do movimento, que antes era de baixa, encontrou uma forte pressão compradora e passou a ser de alta, ok? Esse é o conceito de suporte. Agora, a resistência é o nível de preço na qual a força vendedora supera a compradora, invertendo ou freando o movimento de alta. Então, o preço vem em uma tendência de alta, né? O preço está cada vez mais alto, encontra uma região, né? Um patamar de preço onde existe uma forte força vendedora, né? Vários investidores estão dispostos a vender nesse patamar de preço, impulsionando, empurrando o preço para baixo, ok? Então, este é o conceito de resistência, tá? O preço está subindo, para em uma região e volta. Ali é uma resistência. Então, em resumo, quando o preço está subindo, ele encontra uma resistência, tá? E quando o preço está caindo, ele encontra um suporte. Então, o preço está subindo, ele encontra uma resistência. E quando o preço está caindo, ele encontra um suporte, ok? O conceito de suporte e resistência é o mesmo. O que muda é isto: se o preço está subindo, ele vai encontrar uma resistência pela frente. E se o preço está caindo, ele vai encontrar um suporte, ok? Outro conceito bem interessante é que é um nível de preço onde dificilmente o rompimento ocorre na primeira tentativa, tá? Então vamos imaginar que aqui existe uma resistência, o preço está subindo em direção à resistência e encontrou força vendedora, tá? Impulsionando, jogando o preço para baixo. Mas como o movimento de alta está bem forte, ele novamente retoma o sentido para cima e novamente encontra uma força vendedora naquela região. E novamente impulsiona o preço para baixo e rompe aquela região, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui nesse slide é que mesmo que vá haver o rompimento, dificilmente ele será de primeira. Ele fará um teste, depois fará outro teste, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, não existe uma regra para isso, mas antes do rompimento, ele testa e volta, até que rompa de vez, ok? Quando o preço consegue romper um suporte ou resistência, essa zona de preço passa a ter a função inversa à anterior, ou seja, se uma resistência é rompida de baixo para cima, essa antiga resistência passará a ser um suporte, e da mesma forma o contrário. Então vamos exemplificar essa questão. Aqui você tem uma resistência, tá? O preço está vindo e testou a resistência. Novamente, ele fez um outro teste, porém dessa vez ele rompeu essa resistência e perdeu força. E fez um teste, mas dessa vez é um suporte, ok?
Então, a mesma linha fez um papel de resistência e, na sequência, fez um papel de suporte. Você pode verificar isso em um gráfico e vai constatar que ocorre por diversas vezes. Eu vou mostrar num gráfico agora para deixar bem claro essa questão. Aqui eu abri o gráfico e vou traçar uma linha aqui. Então você pode ver que essa linha, nesse ponto, ela fez um papel de resistência, tá? Entrou força de venda aqui e jogou o preço para baixo, ok? Depois essa linha foi rompida, nesse momento aqui. E na sequência ela fez um novo teste, porém como suporte. Então aqui ela foi testada como resistência. Após o rompimento que ocorreu aqui, ela foi testada como suporte. E se você correr o gráfico para trás e para frente, vai ver que essa linha, em diversos momentos, ela foi um ponto determinante, tanto para a venda quanto para a compra. Quando o preço chega naquele patamar, mesmo que vá romper, como aconteceu aqui, ele perde força para depois seguir o movimento de alta. Tá? O rompimento, na maioria das vezes, não se dá de imediato. Ali existe uma pressão oposta ao movimento precedente, ok? Então, se for um movimento de alta, ali vai ter uma pressão vendedora, ou se for um movimento de queda, ali vai ser uma pressão compradora, como pode ser visto nos dois exemplos que eu passei aqui. Aqui o preço estava subindo, ok? Até tocar a linha, encontrando uma pressão vendedora, ok? Que jogou o preço para baixo, tá? Aqui ele rompeu a linha, porém encontrou uma pressão vendedora e na sequência ele fez um novo teste aqui nessa região, só que com papel de suporte, e encontrou uma pressão compradora, jogando o preço, impulsionando o preço para cima, ok? Então no gráfico basicamente é isso aqui. Como traçar as linhas de suporte e resistência? São traçadas por uma linha horizontal a partir de fundos e topos deixados para trás, tá? Essas linhas facilitam a observação das regiões em que há forte concentração de compradores, no caso de suporte, ou de vendedores, no caso de resistência. Vamos voltar por gráfico. Aqui é aberto um gráfico e você pode, correndo o gráfico para trás e para frente, encontrar os topos e os fundos, ok? Então aqui é possível identificar um fundo e é traçado uma linha, tá? Se ela vai fazer papel de suporte ou de resistência, isso vai ser determinado na direção do movimento ao se aproximar dessa linha. Se ele vier de cima, será um suporte. Se ele vier de baixo, vai ser uma resistência. Então, como eu estou no passado, nesse momento, ele fez um papel de suporte, ok? Aqui houve uma inversão de direção, então fez um papel de resistência. O preço se segurou novamente aqui nesse patamar, fazendo o papel de suporte. Então, basicamente, é assim que você traça as linhas de suporte e resistência, tá? Eu vou apagar essas linhas aqui. E uma dica importante, que antes de você traçar, compacte ao máximo, o máximo que você puder, o gráfico, ok? Então, aqui é possível ver claramente uma região de resistência, onde o preço encontra força vendedora sempre que esteve por lá. Então, aqui podemos verificar uma força vendedora aqui, 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 aqui e mais um pouco aqui também, mesmo que não tenha alcançado a linha. E aproveitando esse gancho, vou passar para você então uma dica muito importante agora. As linhas, na verdade, não são pontos exatos, são regiões. Então, para considerar uma região, você deve considerar um pouco acima e um pouco abaixo, ok? Nunca considere a linha como um ponto exato. Ah, não, somente se tocar na linha é válido. Não, considere um intervalo de preço, tá? Chegou próximo da linha, um pouco a mais, um pouco acima, é uma região de resistência. Nesse caso, da mesma forma, uma região de suporte. Nunca a linha exata, nunca aquele ponto exato, ok? Outra dica importante, quanto maior for o tempo gráfico, mais relevante será o suporte e resistência. Então, vou dar um exemplo somente aqui nessa tela mesmo. Você tem aqui no tempo gráfico de 15 minutos ou de 1 hora, vamos pegar o exemplo de 1 hora. Você tem aqui tempo gráfico de 1 hora, tá? Encontramos aqui as linhas delimitando suportes e resistências, tá?
nesse primeiro toque resistência, nesse segundo toque de suporte, até que rompeu aqui, ok? E dentro desse movimento você tem um movimento, um zigue-zague menor no gráfico de 1 minuto, por exemplo. E dentro desse movimento de 1 minuto você tem suportes e resistências intermediários, tá? Então aqui você teria uma resistência, aqui você teria um suporte. Então o que eu estou falando aqui, que o movimento de tempo gráfico maior, marcado em vermelho, é mais relevante do que o azul, de 1 minuto, ok? Isso é uma regra que eu levo comigo e é muito válida. Bacana? Por que são regiões tão lucrativas? São nesses patamares onde grande parte dos investidores estão preparados para executar as suas ordens de compra perto do suporte ou de venda perto da resistência. O preço em tendência, quer dizer que o preço ou está subindo ou está caindo, quando entra em uma região de suporte e resistência, tem um movimento interrompido, mesmo que temporariamente, tá? Mesmo que ele vá romper aquela região, ele não costuma romper de primeira. Por ser um momento com certa previsibilidade, pode ser uma boa oportunidade de lucro. Por isso que são regiões tão lucrativas, tá? Agora vamos falar da parte psicológica de suporte e resistência. Essas regiões, mesmo sendo muito lucrativas e de certa forma previsíveis, podem ser difíceis de operar para os não treinados, pois o emocional vai mandar fazer exatamente o contrário do que você deveria. Exemplo: o preço está subindo há algum tempo e se aproximando de uma região de resistência importante. O comportamento do preço muito provavelmente será ditado pela euforia. Se você estudou teoria de Dow ou Elliott, vai entender do que eu estou falando aqui. Então, estará forte e com bom volume, tá? A euforia traz força e volume, ok? É um sentimento. A ganância, nesse momento, vai falar no seu ouvido. Vão todos ganhar dinheiro e você não. E o que o iniciante não treinado faz nesse momento? Ele compra bem onde deveria vender. Logo após a sua compra, o preço despenca e a posição é estopada, deixando o investidor no prejuízo. A compra foi guiada simplesmente pela emoção e não pela razão. Comprar ou vender por emoção é um dos principais motivos que levam ao erro. Se você já opera nos mercados financeiros, muito provavelmente já passou ou está passando por situações parecidas. Fala a verdade. Vou exemplificar o que eu disse aqui anteriormente, tá? Aqui você tem uma região de resistência e o preço se aproximando dessa região. O preço vinha numa tendência de alta já há algum tempo e se aproximou da região de resistência. E próxima região, o movimento foi muito forte e com alto volume, tá? E no auge da euforia, os não treinados, né, na maioria das vezes os iniciantes, os que estão iniciando e não estão treinados e preparados para esse tipo de movimento, eles compram a sensação de que estão todos ganhando e eu não, vai falar mais alto. E na hora que ele entrar na operação, ele vai amargar uma correção, porque ali existia uma pressão, uma intenção de investidores para venda, pois ali é uma região de resistência, tá? Todos os investidores estão vendo o mesmo gráfico que você está vendo, ok? Então todos enxergam as resistências e os suportes, ok? Os não preparados, por mais que eles veem esse momento, a emoção fala mais forte, porque sabemos que as nossas decisões, a grande maioria delas é tomada pela emoção e a minoria pela razão, tá? Sabe aquela situação que você vai encontrar com uma pessoa e você vai em mente, eu não vou brigar, eu não vou brigar, eu não vou brigar. Chega na hora, briguei. É exatamente isso que acontece. Eu não vou comprar em resistência, eu não vou comprar em resistência, eu não vou comprar em resistência. Na hora H, ele compra em resistência. Distorce toda a leitura gráfica dele. É, meu amigo, a emoção prega peças na gente, principalmente em se tratando de mercados, ok? E você vai me perguntar, tá, mas e o rompimento? Bom, aí eu uso uma regra que é a seguinte: o preço testou a resistência, rompeu. No teste como suporte, é um bom momento de entrada. Suporte, você compra. Resistência, você vende. Agora eu vou falar dos erros mais comuns em suporte e resistência.
O principal erro é operar no sentido errado, né? Comprar em resistência e vender em suporte, ou comprar em topo e vender em fundo, tá? Como no exemplo que eu dei anteriormente, comprar pela emoção do movimento faz entrar na hora certa, porém posicionar o stop loss errado. É como uma entrada, preço um pouco além, um novo teste nessa região. Sendo assim, se seu stop ficar curto, você será estopado e irá ver o preço alcançando seu objetivo em seguida. Neste caso, basta um pequeno ajuste e tudo será resolvido. Ok? O que eu estou dizendo aqui? Vamos exemplificar novamente, tá? O preço está subindo, ok? Se aproximando de uma região de resistência. Preço subindo, se aproxima de resistência, tá? E o investidor colocou uma ordem de venda aqui, ok? Então o preço chegou nessa ordem de venda, ele entrou na posição e o preço começou a cair. E o que o investidor fez? Pôs seu stop loss muito próximo da resistência. E na sequência o preço fez um novo teste naquela região, porém foi um pouco além do stop loss dele, tirando ele da posição. E na sequência o preço perdeu a força e alcançou o seu objetivo, ok? Então, quando você for posicionar um stop, nunca posicione o stop, traçar a resistência de novo aqui, em cima da resistência, tá? Sempre dê um intervalo maior. Se você tiver dúvida onde colocar o seu stop, compacte o gráfico, visualize como foi o passado do movimento e coloque ali de forma segura, nunca muito próximo da região. Considere alguns pontos para cima, no caso de resistência, e para baixo, no caso de suporte, ok? Essa é uma dica muito importante. Para finalizar, suporte é compra e resistência é venda. Siga essa pequena regrinha básica e poderá passar do prejuízo ao lucro, ok? Anote isso no papel, se possível, coloque na sua frente antes de realizar qualquer operação relacionada a suporte e resistência. Nessa aula eu vou ficar por aqui, é uma aula curta, para passar alguns conceitos básicos da análise técnica e peço que curta o vídeo se foi útil para você. Me segue aí no canal. Forte abraço e até o próximo.